Bom dia, pessoal. Olha, parar essa música, vocês até prefeririam que não parasse, né? Estava tão bom, não é? Para vocês verem, para nós vermos que a vida é assim. Tem muitas coisas boas e tem muitas coisas que são necessárias, né? Uma das coisas necessárias é a oração. E dentro desse entendimento de que a oração é necessária, nós vamos agora nos dirigirmos a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, o nosso Mestre Maior, a todas as forças poderosas do bem, e vamos agradecer por esse encontro, pela fraternidade que reina nesse ambiente, pedindo que nesses instantes em que estaremos fazendo essa reflexão sobre o reino de Deus, nós possamos estar sintonizados com esse reino, para que possamos aprender, possamos saber como fazer e nos dispormos a fazer. Jesus, amigo incondicional de nossas vidas, permita que assim seja, graças a Deus. Então, gente, hoje a gente vai fazer uma reflexão sobre uma instrução, sobre um ensinamento importantíssimo que Jesus deixou para nós. Perguntado por Pilatos, naquela época, sobre se ele seria o rei dos judeus, ele disse, respondendo a Pilatos, que meu reino não é deste mundo. Todos nos lembramos dessa frase de Jesus. E aí, se Jesus disse que o reino dele não era deste mundo, e o nosso, de onde é? Porque todos nós, de alguma forma, estamos aqui atuando, estamos reinando, não como um soberano de muitos povos, mas como alguém que está aprendendo a reinar sobre si mesmo, adquirindo o conhecimento, adquirindo a sabedoria para termos domínio sobre nós próprios, sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa conduta, porque certamente todos nós temos necessidades de aprender muitas coisas que às vezes até a gente já sabe mais ou menos o que é, mas não consegue colocar em prática. Foi isso que o apóstolo Paulo disse para nós, que ainda não conseguia fazer todo o bem que queria e ainda fazia o mal que não queria. Será que nós também ainda estamos desse jeito, sem ter a capacidade de fazer todo o bem que nós queremos fazer,
e muitas vezes fazendo o mal que nós não queremos fazer, muitas vezes magoando os nossos semelhantes, os nossos irmãos, a nossa família, os nossos amigos. Será que a gente faz isso às vezes? Faz o que não deveria fazer? Certamente que faz, certamente que fazemos. Fazemos isso através das palavras, fazemos isso através das nossas atitudes, muitas vezes sem palavras, e fazemos isso até mesmo com os nossos pensamentos, porque tudo isso tem muito poder. As palavras têm muito poder, os pensamentos têm muito poder, as atitudes têm muito poder. E aí, temos que ter responsabilidade sobre as atitudes, sobre as palavras e sobre os pensamentos. Se nós nos tornarmos com um bom controle sobre essas coisas, nós estaremos criando ao nosso redor um mundo melhor, porque não vamos dizer aquilo que não deveríamos dizer, não vamos pensar aquilo que não deveríamos pensar e nem vamos fazer aquilo que não deveríamos fazer. Olha aí, o reino de Deus é isso. O reino de Deus é pensar o que deve ser pensado, sentir o que deve ser sentido, dizer o que deve ser dito e fazer o que deve ser feito. Parece muito simples, mas na prática ainda não é tão fácil se fazer. Tanto que um grande mestre, companheiro de Jesus e comprometido com as instruções de Jesus, disse que ele próprio ainda não conseguia fazer isso. Foi o que disse o apóstolo Paulo: não faço ainda todo o bem que quero, mas ainda faço o mal que eu não quero fazer. E como nos corrigirmos disso? Porque dizer qual é o problema não é muito difícil. Saber o que não deve fazer parece que não é tão difícil. Às vezes a gente ainda não sabe, não. Às vezes a gente ainda faz por ignorância. A gente ainda tem atitudes porque desconhece e não tem o conhecimento. E é por isso que Jesus também nos recomendava: encontrareis a verdade e vos libertareis. Nós não vamos nos libertar da ignorância que temos, de fazer o que não deve, de sentir o que não deveria sentir, se não for dentro de um estado de atenção, prestar atenção àquilo que a gente está pensando, prestar atenção naquilo que a gente está sentindo, prestar atenção naquilo que a gente está dizendo e naquilo que a gente está fazendo. Olhem bem, parece uma coisa muito simples e parece que fica meio cansativo a gente dizer: caramba, mas falando o tempo todo,
que a gente não pensa o que deve, não faz o que deve, não diz o que deve. Mas eu pergunto para vocês, será que nós não precisamos disso? Às vezes as pessoas ficam dizendo, mas aí todo domingo a gente vem aqui e vem esse blá, blá, blá. Será que é assim? De uma certa forma, ainda é assim. Por quê? Porque a gente ouve e não presta atenção. A gente ouve, mas não se esforça para mudar. E provavelmente o tempo vai passando e a gente vai continuando do mesmo jeito. Se tem raiva de alguém, a gente diz, eu estou com raiva, me ofendeu e eu não perdoo. E aí? Fica prisioneiro daquilo, prisioneiro de um sentimento que prejudica muito mais a gente do que ao outro. Agora, se a gente disser assim, o que é que eu estou ganhando em não perdoar? Será que eu ganho alguma coisa em não perdoar? Será que eu me sinto bem em não perdoar? Ou será que eu me sinto mal? Será que eu me sinto irado? Será que eu sofro com isso? Parece que é assim. Tanto que quando a gente consegue compreender a atitude do outro que errou conosco, porque a gente também erra com os outros, todos nós erramos, e Jesus diz também sobre isso, perdoeis para que possais ser perdoados. Se nós estamos fazendo um esforço para criar a paz, para criar a alegria, para criar a harmonia, nós precisamos de perdoar. Se houvesse o perdão entre nós, a humanidade, as guerras não aconteceriam. Muitos prisioneiros não estariam nas prisões. Muitas dores e sofrimentos seriam resolvidos. Então, se temos alguma dificuldade com alguém, vamos perdoar. Jesus inclusive diz, antes de fazerem a vossa oferta, vá lá e se reconcilie com o seu ofensor, porque senão nós vamos continuar agregados a eles, presos a ele, porque quando a gente odeia, a gente se aprisiona àqueles a quem nós odiamos e nos agregamos de uma forma muito doída, muito sofrida. Quando a gente perdoa, ou seja, quando a gente compreende, primeiro a gente compreende que se Deus permitiu que nós fôssemos ofendidos, tinha algum motivo para isso, porque senão Deus não permitiria as ofensas. E o próprio Jesus também fala isso. As ofensas acontecerão, mas ai daqueles que forem os provocadores das ofensas. Ele recomenda isso também no Evangelho. Então, quer dizer,
por que as ofensas, a violência ainda acontece entre nós? Por essas situações todas, essa situação toda nossa de orgulho, de vaidade, de querer que as coisas aconteçam do nosso jeito. Já pensou como é que as coisas poderão acontecer do nosso jeito se nós ainda não respeitamos suficientemente os outros? Nós ainda não amamos o necessário aos nossos irmãos, se nós ainda não servimos e perdemos as possibilidades de servir que a vida coloca no nosso caminho. Então, para que nós possamos construir o reino de Deus, que Jesus dizia que ainda não é deste mundo, e que explicava que não é deste mundo porque nós não cumprimos corretamente com as nossas obrigações. Se nós, à medida que começarmos a cumprir corretamente as nossas obrigações, então nós começaremos a construir aqui mesmo o reino de Deus. Porque o que é o reino de Deus? Será que é um reino de guerra? Claro que não, é um reino de paz. Será que é um reino de desconsideração? Claro que não, é um reino de consideração. Será que é um reino de disputas, como a gente sabe que hoje no nosso planeta é tudo que chama mais atenção, é a disputa? O carnaval está aí e muita gente está sonhando que a sua escola de samba ganhe o primeiro lugar. E aí? Todo ano é assim. E se não ganhar? Tem lá diversas escolas fazendo um trabalho bonito para aqueles que gostam. É claro que é uma festa pagã, é claro que tem muitas coisas que talvez pudessem ser melhor do que são, mas de uma certa forma a gente tem que respeitar o que está acontecendo lá. Aqueles que acham bonito, que acham interessante, que gostam, vão para lá. Os que não gostam, ou os que preferem outras coisas, e tem muitas coisas boas nesse momento, além do carnaval. Tanto é que nós estamos aqui agora fazendo uma coisa que, na minha avaliação, é uma coisa muito boa, que é aprender a se comportar para gerar contentamento, gerar alegria, gerar felicidade, gerar harmonia, gerar paz. Será que tem alguma coisa melhor do que isso? Gerar amizade, gerar colaboração, gerar serviço, gerar respeito, consideração. Tem alguma coisa melhor que isso? Provavelmente não, né? Se a gente já tivesse atentos aos nossos pensamentos, às nossas palavras, às nossas ações, aos nossos sentimentos, a gente pode mudar isso e pode não dizer mais nenhuma ofensa para ninguém, porque se a gente não gosta de ser ofendido, a gente não deveria ofender. E Jesus ensina de uma forma muito simples que nós devemos fazer com os outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco. Então, se a gente não quer ser ofendido, não vamos ofender. Agora,
a gente termina invertendo o processo. Ao invés de fazer com o outro aquilo que gostaria que fizessem conosco, a gente termina retornando, reagindo, se vingando, indo à forra, respondendo de uma forma negativa às ofensas que a gente recebeu. E como se a gente dissesse: não, fez comigo, eu faço com ele também. Ora, se a gente perdoar, se a gente esquecer a ofensa, a gente não entra naquela energia negativa, energia de sofrimento, energia de dor. Então, nesta construção do reino de Deus, que é o reino de paz, de amizade, de alegria, de contentamento, a gente precisa estar com atenção. E Jesus fala também sobre essa palavra, certo? Orai, oração, vigiai, atenção. Então nós precisamos estar em oração, que significa o que a oração? Significa louvar a Deus, reconhecer a beleza de Deus que se expressa em tudo que nós olhamos, em tudo que nós vemos. Agradecer todas as bênçãos que nós recebemos, porque do que nós temos, o que foi que nós próprios construímos? Será que nós construímos, nós mesmos, as nossas pernas para nós andarmos? Fomos nós que construímos? Parece que não fomos nós que construímos. Os nossos olhos para ver, será que fomos nós que fizemos esses olhos? Os ouvidos para ouvir, o coração para sentir, e tantas belezas mais. São tantas as bondades, são tantas as graças, é tão grande a misericórdia de Deus, que nós não podemos esquecer, e que nós não podemos deixar de agradecer o tempo todo. Quando o dia amanhece, agradecer a Deus por ter acordado, por ter dormido, mesmo às vezes com um pouco de dificuldade, porque as dificuldades elas ainda fazem parte da nossa vida, e fazem parte da nossa vida as dificuldades, para que a gente possa ter mais atenção, a gente possa fazer as coisas que deveríamos fazer. As nossas dificuldades, elas são a consequência de nós termos deixado de fazer a nossa parte corretamente. As dificuldades, elas nos ensinam a mudar o nosso modo de ser. Então, se a gente está triste, a gente vai agarrar essa tristeza e segurar essa tristeza? Ou nós vamos pensar em coisas boas, coisas que trazem alegria para nós? Todos nós temos muitas coisas, muitas lembranças, muitas histórias que nos trazem alegria, entendeu? Até mesmo o campeonato do nosso time, que numa certa momento pode ter sido campeão, nos deu alegrias. É claro que tem coisas mais importantes do que isso. Nós temos a família, que às vezes não é exatamente do jeito que a gente quer,
Mas é provável também que nós não tenhamos sido do jeito que a nossa família queria. Porque quando a gente faz o bem, o normal é recebermos o bem. E por isso precisamos de estar com plena atenção na nossa vida, para não perdermos a oportunidade de construirmos o reino de Deus. Jesus fala em uma das suas parábolas, quando ele passeava, quando ele caminhava com os apóstolos, e eles encontraram no caminho o cadáver de um cachorro morto. E os apóstolos colocaram a mão no nariz, aparentando estarem incomodados com aquele fedor, com aquela cena, que é uma cena desagradável, um cadáver em putrefação, é desagradável. E eles manifestaram esse desagrado. E aí Jesus foi para próximo do animal que estava em decomposição e disse: que lindos dentes tem o cão. No meio daquele cadáver, no meio daquele fedor, Jesus não se apegou ao que era desagradável, mas se apegou à beleza dos dentes do animal, que era possível ser visto naquele momento. Isso serve muito na nossa vida, porque nós temos muitos incômodos, nós temos muitas coisas que nos desagradam, mas e por que não olhamos para aquelas coisas que nos agradam? Então, olhem a mensagem de Jesus na construção do reino de Deus, que é para nós prestarmos atenção nas boas coisas, para que nós possamos falar as boas coisas, sentir as boas coisas, ter atitudes positivas e agradáveis, como Jesus teve naquele momento. Nos momentos de dificuldades das nossas vidas, nós podemos nos lembrar dessa cena de Jesus olhando aquele animal em decomposição e mostrando o lado belo de tudo isso, porque em tudo existe o lado belo, em tudo existe o lado bom, em tudo nós podemos aprender. Tem inclusive o principal aspecto para nós que ainda estamos na condição que nós estamos, que é nós, nessa postura de atenção, aprendermos o que a vida tem para nos ensinar naquele momento. E aí vamos olhar para o sofrimento, vamos olhar para a dor e agradecer a Deus, porque ainda bem que existe a dor e o sofrimento, porque senão nós não mudávamos em nada. Nós íamos continuar sendo orgulhosos, nós íamos continuar sendo desrespeitosos, nós íamos continuar desconsiderando os outros. E o que é que faz a gente mudar? É exatamente isso. A dor que vem pelo desamor, a dor que vem pela desconsideração,
a dor que vem pela desatenção. Mas olhem bem, a gente espera ser considerado, mas esquece de que para nós sermos considerados, nós precisamos primeiro considerar. A gente quer ser amado, mas ser amado depende dos outros, mas amar depende de nós. E quando nós amamos, quando nós queremos o bem, quando nós expressamos gratidão, atenção, respeito, consideração, colaboração, quem é que fica mais contente com tudo isso? Somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Então, gente, para concluir, então, porque está cheirando o almoço, né? Vamos lembrar de que nós podemos construir a nossa alegria, a nossa paz, a nossa felicidade, procurando servir aos outros, procurando levar a cooperação, levar a consideração a todos. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos ter um dia e muitos dias também nessa busca e nesse encontro do reino de Deus. Vamos fazer a nossa prece agradecendo aos benfeitores amigos, a todos os colaboradores, a todos que aqui nos encontramos por esse momento de paz, de alegria, de contentamento e de instrução. E que nós possamos viver nessa paz, nessa harmonia, porque é isso que Jesus quer de nós. E que Deus nos abençoe. Que assim seja.